Olá, quero saudar você, meu querido irmão, minha querida irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas últimas semanas temos conversado, meditado sobre esperança, porque os dias que estamos vivendo são desafiadores para a nossa esperança, no que de fato nós cremos, o que de fato nós esperamos. Isso tem perturbado, isso tem exigido que nós nos voltemos para as nossas verdadeiras crenças, para sabermos o que de fato nos sustenta, nos segura nos dias difíceis que estamos passando e nos dias mais difíceis que temos diante de nós. Eu quero concluir hoje esse tempo de meditação lembrando daquilo que o Senhor Jesus mesmo disse. Falando aos seus discípulos, ele disse: não se vendem dois pardais, dois tico-ticos, dois pássaros simples, não se vendem por uma moedinha, mas nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai Celestial. Ora, diz Jesus aos discípulos, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Logo, se o Senhor cuida dos pardais, ele certamente cuida daqueles que são seus. Esta semana eu tomei conhecimento de um vídeo que está circulando aí por internet, em que alguém, endereçando uma mensagem aos governantes aí do país, ele fala a respeito de uma pessoa, de uma mulher, que é membro de uma igreja evangélica e que, tendo contraído o vírus, a Covid-19, ela sai à procura de recursos, vai a hospitais e ela pede para tomar um determinado medicamento e ela não encontra portas abertas nem em hospital, nem para medicamentos, e o apelo que é feito por essa pessoa do vídeo é: essa mulher está desesperada. Ora, eu lhes pergunto, sendo crente no Senhor Jesus, há espaço para o desespero? É justo o desespero para alguém que se diz cristão diante de uma doença assim séria, grave? Eu penso que nós temos que considerar muito bem e muito claramente a nossa vida à luz da palavra de Deus. No início da pandemia, lá no mês de março, as primeiras informações davam conta de que, por conta da quarentena, do isolamento, do distanciamento social, as pessoas começavam a lidar com situações e com enfermidades emocionais, como crises de ansiedade, de depressão, de sensação de abandono, de solidão, problemas da alma. Por isso que precisamos falar a respeito de esperança, mas da esperança que vem pela fé. Eu arrisco lhes dizer, queridos, que quando a pandemia for vencida daqui a algum tempo, se for vencida, o mundo não será mais o mesmo como nós o conhecemos anteriormente. Agora, eu também não creio que o mundo será melhor do que aquele que nós deixamos para trás há 60 ou 90 dias. Eu tenho razões para pensar que o mundo será diferente. Mas nós, como crentes, independente do que acontecer com o mundo, nós, como crentes e nós, como igreja, nós temos que ser cada vez melhores. E essa situação pela qual nós estamos passando, ela nos oferece uma oportunidade ímpar para nos tornarmos melhores. Mas para que a gente saia mais forte, mais firme, melhores ao final de toda essa situação, nós temos que nos prevenir diante de dois caminhos que estão à nossa frente e que podem nos conduzir para a derrota espiritual, ou seja, chegarmos do outro lado desta crise piores do que nós entramos. É sobre isso que eu queria trazer para vocês uma palavra de alerta nessa hora, para que depois a gente traga uma palavra de fortalecimento da nossa esperança. O primeiro perigo que está aí à nossa frente é a possibilidade de desenvolvermos ou de aprofundarmos uma religiosidade que é apenas uma religiosidade de fachada. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Nós já lemos isso anteriormente, no capítulo 3. Paulo vai falar a respeito dos últimos dias, de como seriam as pessoas
nos últimos dias, e ele faz uma relação muito realista da qualidade, do caráter, da natureza do ser humano, na sua pior formatação. E Paulo conclui dizendo que naquele tempo final as pessoas elas terão uma aparência de piedade sem que permitam que esta piedade transforme realmente as suas vidas. Essas características marcantes do final dos tempos, elas têm esta marca da aparência da piedade. A palavra aparência ou fachada, ela vem de um termo que em português ele transliterado é morfê, de onde vem morfologia, a forma, o formato, a aparência exterior, a figura que se apresenta diante de nós. Paulo está denunciando aqui de que haveria uma conformação externa, uma conformação exterior a um modelo religioso que eventualmente envolve a participação em rituais, o uso do vocabulário apropriado, um comportamento externo que é conveniente, ele é politicamente correto, se é que você me entende aqui a expressão. Mas Paulo também destaca que esta aparência religiosa, ela é acompanhada de uma negação consciente da verdadeira devoção. Ou seja, a NVT traduz isso, né? A negação da verdadeira, da genuína devoção. Ou seja, a aparência, o formato, ele é desmentido pelos fatos. E eu temo que nós podemos cair nisso com facilidade. Sim, você e eu podemos cair nisso com facilidade. Existem situações, e elas são diárias, e elas estão aí à nossa volta, situações que muitas vezes estimulam, excitam a nossa carnalidade. E quando nós cedemos a estas excitações, a estas seduções, se você preferir o termo, se nós cedemos a essas pressões, nós nos tornamos cruéis, como Paulo diz que os homens seriam nos últimos tempos. Nós nos tornamos pessoas que difamam as outras, nós reagimos com ira, nós reagimos com violência verbal, física, nós nos tornamos presunçosos, arrogantes, nós nos tornamos irreconciliáveis, ou seja, não tem termos de conciliação. Eu fico impressionado e eu fico assustado com a capacidade que nós temos, nós que nos dizemos crentes, que nos dizemos cristãos, e muitas vezes na igreja nós percebemos estas coisas acontecendo, a capacidade que nós temos de ter esta vida dupla. Tenho acompanhado tantas situações de divórcio, em que as pessoas elas prometem algo num determinado momento, mas a sua devoção ela cessa, ou a sua piedade, né, nos termos aí de 2 Timóteo 3, a sua piedade cessa no momento em que as suas preferências ou o seu conforto são atingidos. Eu me assusto de perceber pessoas que, ao mesmo tempo que mantêm uma fachada religiosa, uma fachada eclesiástica, uma fachada de moralidade, na verdade levam uma vida dupla e isso se prolonga por anos, até que alguns fatores trazem à tona essas mentiras. Eu me impressiono por ver como, por conta de proveito pessoal ou de vantagem pessoal, aqui e ali nós somos capazes de fazer concessões na nossa santidade. E isso tem a ver com essa religiosidade de fachada. Nós não devemos nos escorar nos aspectos exteriores da nossa fé. Do tipo assim, ser membro da igreja, cumprir as minhas obrigações, dar o dízimo, participar da ceia, comparecer às reuniões, assistir os cultos, se isso não for acompanhado de uma devoção íntima, genuína, profunda, crescente, contínua.
Eu quero sugerir para você e para mim, para nós, fazermos algumas avaliações, e eu proponho principalmente duas áreas de avaliação em que nós podemos, eu diria assim, medir se a nossa espiritualidade ela é apenas de aparência ou ela é genuína. Pense nos seus relacionamentos familiares, seu relacionamento conjugal, de que forma há o trato aqui conjugal, ou o relacionamento familiar, de que forma acontece, é na base da ira, da crueldade, da agressão, da prepotência, da presunção, ou é na base da piedade que envolve graça, misericórdia, compreensão, perdão, confissão. Essa é uma área importante. As pessoas que melhor nos conhecem são aquelas que convivem conosco dentro de casa e elas detectam claramente quando existe essa incompatibilidade, essa incoerência entre aquilo que eu falo e aquilo que de fato eu vivo. Uma outra área que me preocupa muito nos dias atuais e que serve para medir a nossa religiosidade, os nossos relacionamentos nas redes sociais. É impressionante como, por conta de declararmos opiniões e posturas e sugestões e tudo mais, muitas vezes nós, ao invés de nos voltarmos para uma vida de graça, de piedade genuína, nós nos tornamos agressivos, nós nos tornamos julgadores, condenadores. As nossas palavras, elas não refletem uma espiritualidade verdadeira. Às vezes as postagens, elas dizem mais sobre a nossa fé do que as palavras que nós dizemos na igreja. Você pode também avaliar sua religiosidade com base no seu relacionamento com Deus, se há intimidade, se há profundidade, se há continuidade, se há crescimento no seu relacionamento com Deus. Eu tenho recebido algumas mensagens, e há uma que me tocou particularmente aí nos últimos dias, quando o irmão que está passando pela crise desse tempo aqui, dificuldades muito grandes, por conta da crise não só de saúde, mas econômica, financeira, tudo mais. E ele diz, mas eu estou grato a Deus, eu estou crescendo no Senhor, estou aprendendo com o Senhor. É isso. Isso é uma religiosidade não de fachada, mas uma religiosidade genuína. Eu lembro que, através do profeta Isaías, o Senhor disse que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Deus os renova. Renovação da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade é necessário. E para isso eu preciso deixar de lado as notícias. Eu não posso ficar enchendo a minha cabeça com as notícias, mas eu preciso encher a minha cabeça com a palavra de Deus. Porque, irmãos, a mente, ela é o caminho para o coração. O caminho para o coração, ele passa pela mente. Quando eu me inflamo, quando eu me encho com as notícias, com as tragédias, com os números, isso vai para o meu coração. Mas eu preciso me encharcar com a palavra de Deus, porque é ela que traz esperança. A palavra de Deus é a ferramenta que Deus usa para renovar a minha alma, a renovação da mente, como diz Romanos 12:2, e é necessário que continuamente nós renovemos a nossa mente, é o caminho para a renovação da alma. Ou como diz o Salmo 19, versículo 7, que a palavra de Deus é perfeita e ela restaura, ela renova a nossa alma. Existe algo mais que eu preciso apontar aqui, como os tempos atuais eles permitem a disseminação de falsos evangelhos, tá? De fake gospels, lobos travestidos de ovelhas que enganam o povo de Deus. E essa também é uma característica dos últimos dias. Há aqueles que ficam vendendo feijão que cura, aqueles que mercadejam a palavra de Deus em troca de apoio político ou de apoio
de alguma forma financeiro, pressões e negociações para que igrejas sejam favorecidas aqui e ali, mercadejando a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que você está lendo, com aquilo que você está ouvindo, e de quem você está lendo, e de quem você está ouvindo. A alternativa que Paulo dá para Timóteo quando ele fala a respeito dos últimos dias, ele diz que Timóteo deveria seguir de perto o seu ensino, a sua conduta, o seu propósito, a sua fé, paciência, amor, a sua perseverança. Timóteo, siga a mim e deixe de lado essas outras vozes que são ofertadas a ele. É isso que nós devemos fazer também. Siga o seu líder ou os seus líderes, líderes que merecem ser seguidos, de quem você conhece a vida e não aqueles de que a sua impressão é que pareçam bom. Cuidado, porque pode ser uma religiosidade apenas de fachada. Esse é o primeiro caminho para a derrota espiritual. Mas o segundo caminho, em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o versículo 22, e você conhece esta carta escrita pelo Senhor Jesus, ou endereçada pelo Senhor Jesus à igreja de Laodiceia, e eu convido você para abrir a sua Bíblia, para lermos juntos aqui esse texto. É a sétima das 7 cartas que Jesus endereça através de João para as 7 igrejas da Ásia Menor. E nesta última carta, a Laodiceia, nós lemos o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei tudo a seu respeito. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porém, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O perigo ou o caminho da indolência espiritual. A igreja de Laodiceia, ela ilustra, ela exemplifica o ponto mais baixo que uma igreja pode chegar. O ponto mais baixo não é quando a igreja não faz nada, não, ela até tem obras. A igreja até ela tem algum tipo de atividade, alguma movimentação, mas aquilo que começa na primeira carta, em que Deus, o Senhor Jesus, ele denuncia o abandono do primeiro amor lá da igreja de Éfeso, chega agora à sua pior condição em Laodiceia. E qual é a principal característica desta igreja de Laodiceia? É a indolência que ofende ao Senhor e que provoca náuseas no Senhor. No dicionário, indolência tem como sinônimos apatia, indiferença, morosidade, torpor, insensibilidade. E em Laodiceia, nessa igreja histórica de Laodiceia, isso se mostrava por alguns fatores bem presentes, bem claros ali. Obras estéreis. A igreja era morna. Faltava zelo em transformar a sua fé em atos práticos. A sua fé tornou-se também uma fé de fachada. A soberba.
A autossuficiência demonstrada por esta igreja ao ponto de dizer: sou rico, tenho tudo, não preciso de nada, nem do Senhor. O Senhor está do lado de fora batendo na porta, querendo entrar. É a esse ponto que nós podemos chegar. Senhor, eu sou capaz, eu sozinho dou conta. Essa igreja era cega no que tange a sua real situação. Ela pensava: não, eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Mas Jesus precisa corrigir esta cegueira, dizendo: não, você é miserável, digno de dó, pobre, cego, nu. Que falta de percepção, que falta de sensibilidade espiritual. A prosperidade exterior desta igreja escondia a pobreza interior. E isso levava ao fato de que esta igreja ela provocava náuseas no Senhor. Queridos, queridas, presta atenção a esse alerta da palavra de Deus. Quando a gente se acostuma com o Senhor, a gente se acostuma com a igreja, a gente passa a viver a partir de de uma determinada agenda, de determinados rituais. Isso leva-nos a uma vida marginal, a uma vida de periferia. E quando isso acontece, as nossas obras se tornam estéreis. E aí o nosso coração é inflamado por uma soberba que vai produzir a cegueira. E isso tudo, invariavelmente, vai nos conduzir a essa indolência espiritual, a essa insensibilidade espiritual que ofende profundamente o nosso Senhor. Nós tivemos a nossa agenda interrompida, a nossa agenda espiritual, de certa forma, ela foi interrompida. E hoje nós nos tornamos uma congregação virtual, uma congregação que se encontra e que se fala através dos meios tecnológicos. Cuidado com isso, para que não saiamos dessa crise achando que agora eu fico em casa e de braços cruzados e que a igreja vem ao meu encontro. Cuidado com isso. A exortação que o Senhor envia àquela igreja, ela é séria. E talvez essa pandemia, com todas as suas implicações de distanciamento, de quarentena, de parada, ela nos permita uma reflexão séria acerca de quais são de fato os nossos verdadeiros valores e qual é a qualidade da nossa fé. Repara que a exortação que o Senhor faz à igreja, em primeiro lugar, é: seja diligente. Ser diligente é ser o contrário de indolente. Enquanto a indolência ela procrastina, ela fica anestesiada, ela deixa para depois, a diligência, não é agora, é hoje. Eu preciso tratar disso, eu preciso saber disso, eu preciso resolver isso. A palavra do Senhor para a igreja é: seja diligente e arrependa-se. Se não, e junto com a exortação vem, não uma ameaça, mas vem esse alerta do Senhor de que a permanência nesse estado de indolência espiritual ele pode levar a uma situação bem mais séria, bem mais difícil. Meus queridos, eu penso que assim como a igreja em Éfeso abandonou o seu primeiro amor, a igreja em Laodiceia é o Senhor quem ameaça abandoná-la. A coisa vai agravando até o ponto em que o Senhor diga: eu estou a ponto de vomitar você, a me afastar de você. Há muita semelhança entre Laodiceia e o assim chamado ambiente evangélico atual. Hoje, de novo, nós percebemos esta aparência de piedade, a comercialização da fé, a politicagem em nome da fé. Nós percebemos esta indolência que muitas vezes resulta da prosperidade material, prosperidade numérica, tamanho de igreja, lotação de igreja. Eu penso que em muitos aspectos no nosso país, na nossa realidade, o capitalismo, a visão capitalista, o conceito capitalista, ele contaminou a fé. De formas que nós temos diante de nós um perigo real de nos tornarmos crentes da rede ou das redes e não crentes do convívio, indolentes espiritualmente.
Eis aí dois caminhos para a derrota espiritual: a religiosidade de fachada e a indolência espiritual. Quando comecei este curso, há 5 semanas atrás, pensando nos irmãos, pensando em mim mesmo e naquilo que eu percebia dos comentários que eu lia e ouvia, o propósito realmente foi o de nos desafiarmos, nos encorajarmos, afirmarmos a nossa esperança nas promessas da palavra de Deus. Enfrentarmos essa interrupção da nossa agenda, essa interrupção da nossa vida com o coração firmado na palavra e não firmar-nos em recursos humanos, sejam de que fonte forem, porque os recursos humanos eles têm se mostrado impotentes. Os mais poderosos governantes não conseguem resolver essa crise. E também não devemos firmar o nosso coração nas circunstâncias, porque, vamos ser realistas, as circunstâncias são desfavoráveis. Mas eu volto àquela palavra que o Senhor envia através do profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O nosso Deus é um Deus de renovação. Deus renova dia a dia suas misericórdias na nossa vida. E Deus vai renovar até o ponto de renovar os céus e o universo, novos céus, nova terra. Deus é um Deus de renovação. Deus está continuamente renovando as coisas. Eu me lembrei, enquanto eu meditava nesse assunto, daquela palavra que Paulo transmite para nós em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele fala do tesouro do Evangelho, da glória do Evangelho, que nós que conhecemos o Evangelho, nós temos. E ele diz, todavia esse tesouro ele está escondido, ele está guardado em vasos de barro. Nós somos barro. O tesouro que nós temos, esse é precioso. E aí Paulo diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, porém não destruídos. Sempre que eu leio essa passagem, eu penso naquele brinquedo de muito tempo atrás, o João Bobo, aqueles bonecos infláveis que tinham um peso embaixo, você chutava, ele caía, mas ele sempre levantava. Você dava um empurrão, um esbarrão, ele caía, mas ele sempre de novo levantava. Deus sempre levanta os seus. Deus permite as provações, mas ele não permite que sejamos derrotados pelas provações. Ele deseja sempre de novo nos levantar e ele nos dá forças para nós levantarmos. Muitos querem que a igreja seja relevante. E em tempos como esse que nós estamos vivendo, a ideia de que a igreja precisa ser relevante. Eu discordo disso, ou melhor, eu pergunto, relevante, a igreja deve ser relevante para quem? Se a expectativa é que a igreja seja relevante para o mundo, para os governantes, lamento, a igreja nunca foi relevante para o mundo nesses termos. Sim, cristãos aqui e ali se destacaram pelos seus posicionamentos, pelas suas convicções, pela defesa da fé. A igreja, todavia, ela sempre foi e ela deve ser relevante para Deus, para o Senhor. De formas que você e eu não precisamos nos preocupar em sermos relevantes para o mundo, em resolver os problemas do mundo, mas nós temos que ser relevantes para Deus. E para isso nós precisamos estar firmados na esperança que nós temos na bendita palavra de Deus, de que Ele é soberano, de que Ele controla e governa tudo, de que a história está em suas mãos, de que Ele não é pego de surpresa por coisa alguma, de que Ele, e apenas Ele, tem a verdadeira solução para esta crise que nós passamos, e Ele eventualmente vai usar pessoas, cientistas, pessoas capacitadas que vão descobrir remédios, vacinas e homens brilhantes que vão ter soluções, quem sabe na área da economia, na área social, mas Deus está no controle e aqui é que deve estar a nossa esperança. Eu quero convidar você para voltar-se para a palavra de Deus, para firmar-se na palavra de Deus. Eu quero convidar você para ser um homem, uma mulher de compaixão nesses tempos cruéis que nós estamos vivendo. E para encerrar esse nosso tempo de meditação, nessas 5 semanas,
Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, e agora nós vamos ler juntos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e se você puder, marque estes 2 versículos, passe uma caneta, passe um marca-texto nesses 2 versículos, para que isso seja aquilo que firme você nos dias atuais. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Paulo diz o seguinte, que o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Aí está. Aí está o nosso desafio para o dia de hoje e para os dias à nossa frente. Que Deus dê a você e a mim, a nós como igreja, consolação. Precisamos. Sim, tem pessoas que estão sofrendo. Sim, tem pessoas que estão chorando. Pela graça de Deus, até esse momento, houve poucos casos na nossa igreja de enfermidade. Poucos casos de crise econômica, financeira, sim, mas já está acontecendo. Pessoas que precisam de consolação, é Deus quem dá a verdadeira consolação. Pessoas que precisam de ânimo, é o Senhor quem renova o nosso ânimo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças dia após dia, fortalecimento. Estas coisas que nós tanto precisamos e continuaremos a precisar, em doses, quem sabe, ainda maiores, nós vamos encontrar no Senhor. O meu convite é para que nós, você, eu, nós como igreja, nós andemos juntos esse tempo que temos pela frente, firmados no Senhor, firmados na sua palavra, sim, de mãos dadas apesar da distância entre nós, mas de mãos dadas, de corações unidos, para a glória dele. É diante dele que nós precisamos ser relevantes nos dias de hoje. Vamos orar? Pai, reconhecendo que a tua palavra, ela é eterna, e passará o céu e a terra, mas a tua palavra não poderá passar, ela não deixará nenhum i, nenhum tio de fora, mas o Senhor cumprirá plenamente tudo o que o Senhor tem prometido. É que nós queremos descansar em ti e descansar na tua palavra. Os dias que nós estamos passando são agudos como crise, são desafiadores para a nossa fé. São dias que estão exigindo de nós forças que nós não temos em nós mesmos, mas que sabemos temos da tua parte. E nós viemos pedir isso ao Senhor. Fortalece-nos, Senhor, para que sejamos cristãos genuínos, não de uma piedade falsa, não de uma espiritualidade de fachada, para que também não sejamos indolentes na nossa fé, mas que sejamos prontos a te adorar, prontos a confiar em ti, prontos a te servir da forma que o Senhor julgar conveniente. Eu te peço pela IECA, Senhor, que a nossa igreja saia dessa situação e desta crise fortalecida. Não nos importa muito a opinião que o mundo tem a nosso respeito, mas a opinião que o Senhor tem a nosso respeito. Ao mesmo tempo que tenhamos a possibilidade de testemunhar da nossa fé e da nossa esperança. E dessa forma, como foi a igreja lá no seu início, sejamos simpáticos ao mundo, não no sentido de termos soluções mágicas ou soluções imediatas para os problemas, mas de termos a solução eterna que o Senhor tem para a alma de cada homem e de cada mulher. Eu te dou graças pela tua palavra mais uma vez, Senhor. Que ela seja o nosso alimento a cada dia, ela seja o nosso ânimo e o nosso encorajamento. Assim eu te peço, junto com os meus irmãos e irmãs, orando no nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que o tempo mostre que valeu a pena, e haverá de mostrar que valeu a pena confiar e esperar no Senhor. Fiquem com Deus.